Vamos lá, galera, para mais uma aula. Agora, estudo completo da função do segundo grau, ok? Bom, semana passada a gente falou da do primeiro, né? Fizemos o estudo completo da função do primeiro grau com 5 itens. Ela era dada do tipo f de x ou y, né? Igual a x mais b, né? E ela tinha 5 itens de estudo. Primeiro item, interseção com os eixos, onde ela corta x e onde ela corta y, que era uma reta, né? Então era um ponto de cada. Segundo item, crescimento. Se o a fosse maior que zero, ela crescia, menor ela decrescia, igual a zero ela era constante. Terceiro item, o gráfico, né? Já com o estudo do sinal geométrico. Quarto item, estudo do sinal escrito sob a forma algébrica. E o quinto item, conjunto imagem, né? No caso dela ser afim, dada de R em R, a imagem era o próprio R, né? Uma vez que ela era sobrejetora. Agora, vamos ao estudo da função do segundo grau. Bom, ela continua sendo uma função real, então ela vai ser dada com domínio real no contradomínio também real. Lembrando, domínio mandando flecha para contradomínio, eixo x mandando flecha para o eixo y, x para f de x. Muito bem. E ela vai ser dada do tipo f de x ou y igual a x ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Está aqui a minha definição de função real quadrática, ok? A sua lei agora é um polinômio de segundo grau, né? O termo independente agora é o c, o b é o coeficiente que acompanha o termo de primeiro grau e o a é o coeficiente que acompanha o termo quadrático ou termo de segundo grau. Muito bem. Para um primeiro exemplo, eu vou considerar a função f de x igual x ao quadrado menos 5x mais 6. Pois bem, note que o a é 1, o b é menos 5 e o c é 6, né? Então, esse é um tipo de caso onde o a é maior que zero, o b é diferente de zero e o c é diferente de zero. Temos esse primeiro caso. O que a gente vai perceber? Vamos perceber que quando o meu a é maior que zero, sabemos que zero ele não pode ser, então só sobra para ele ser maior ou ser menor. Quando o meu a é maior que zero, o gráfico da minha função de segundo grau, que é uma parábola, tem a concavidade para cima. Por quê? Porque o a é maior que zero. Se ele fosse menor, a concavidade seria para baixo. Então, estamos agora num modelo de função cujo gráfico não é mais uma reta. O gráfico agora é uma parábola do segundo grau. Muito bem. Mas o modelo de estudo é um modelo polinomial, que nos deixa um passo a passo analogamente semelhante ao que a gente fez semana passada no estudo da função do primeiro grau. Então, vejamos. O primeiro item do estudo da função do segundo grau também é a interseção com os eixos coordenados. Ou seja, onde essa parábola vai cortar x, ou onde ela vai tocar, se é que ela vai tocar, e onde ela vai necessariamente cortar o y. Ok? Muito bem. Bom, assim como a gente viu na semana passada,
né? A gente fez um planinho aqui, ó, cartesiano, básicozinho, só para você lembrar que todo ponto sobre x, por exemplo, se aqui for o ponto 1 em x, ele é zero em y. Porque todo ponto sobre x possui y igual a zero. Assim como todo ponto sobre y também possui o seu x igual a zero. Suponha que aqui seja o ponto 2 em y. Então, ele é zero em x, 2 em y. Assim sendo, a nossa origem aqui também é dada como ponto 0, 0. Porque é zero em x e zero em y. Né? Então, essa é a definição. Ou seja, se eu quero saber onde essa parábola, porventura, pelo menos vai tocar x, eu preciso fazer y igual a zero. Eu preciso fazer f de x igual a zero. Se eu quero saber onde ela vai cortar o eixo y, é só eu fazer x igual a zero. Ou seja, é fazer f de zero. Substituir o x por zero. Vamos lá, então? Saber onde ela corta x, né? OX, vai ser igual, né? Vai ocorrer quando y for zero. E fazer y igual a zero é fazer f de x igual a zero. E fazer f de x igual a zero é fazer x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, um estudo muito análogo ao que a gente fez na função do primeiro grau semana passada. Por quê? Porque simplesmente para cortar x, a gente igualou a função a zero e gerou uma equação, que na semana passada era uma equação do primeiro grau e essa semana é uma equação do segundo grau. E aí, resolvendo essa equação do segundo grau, né, pode ser pela fórmula de Bhaskara, fica ao seu critério. Eu vou usar a fórmula da soma e do produto, uma vez que o A é 1, eu posso dizer que x' vezes x2' tem que dar 6 e que x' mais x2' tem que dar 5. Ou seja, pensar em dois números que multiplicados dão 6 e somados dão 5. Que números são esses? X' igual a 2, x2' igual a 3. 2 vezes 3, 6, deu C. 2 mais 3, 5, deu o simétrico do B. Ok? Isso é uma outra aula, a gente já falou disso, né? Como aqui o estudo é a função, para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou perder tempo resolvendo uma equação de segundo grau. Qualquer dúvida, você tem outros canais simples para poder recorrer a isso, ok? Então, analogamente ao conceito da semana passada, para saber onde corta x, fiz y igual a zero, que é a mesma coisa que igualar a função a zero, e encontrei. Essa função vai cortar o x nesses dois pontos, por isso ela é quadrática, ok? Muito bem. Agora, para saber onde ela corta o y, lembra do que a gente fez semana passada? A gente fez x igual a zero. E fazer x igual a zero é fazer f de zero. E quem é f de zero nessa função? 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6, ou seja, mais 6, porque aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Então, novamente, um conceito análogo. Onde a função corta x? Igual a 0. Acha as raízes. Onde ela corta y? Sempre no termo independente. Sempre no termo que está livre do x. Na verdade, é o termo de grau zero, né? Muito bem. Bom, então, enfim, chegamos às nossas primeiras informações interessantes. Onde corta x e onde corta y. Vamos, então, para o segundo item. O segundo item, né? O segundo item do estudo completo, lá a função do primeiro grau era o crescimento. Porque lá ou ela cresce ou ela decresce, ou nem uma coisa nem outra. Mas vocês vão perceber quando a gente chegar no gráfico, que na função do segundo grau, né, ela tem um trecho crescente e outro decrescente. Então, a gente não vai falar necessariamente de crescimento. A gente vai falar de concavidade. Mas antes de falar da concavidade, a gente vai perceber também que a parábola ela tem um outro elemento que a reta não tem, que é um vértice.
Então, a gente precisa definir esse vértice da minha parábola. Vértice esse que tem fórmulas, porque se ele é um ponto no plano, obviamente ele tem um x e um y, porque todo ponto no plano é um par ordenado e possui uma referência x horizontal e uma referência y vertical. Também já vimos isso no plano cartesiano. Então, as fórmulas para o vértice são o x desse ponto, ele é dado por menos b sobre 2a. E o y desse ponto, ele é dado por menos delta sobre 4a. Ok? Esse é o ponto que determina, né? São as coordenadas que determinam o meu vértice. Tá? Muito bem. Bom, calculando então, x do vértice é menos b, quem é o b? O b é menos 5, ó. Você volta lá na função, ó. A é 1, B é menos 5, C é 6, né? Então, menos 5, ó, menos B sobre 2 vezes o A, que é 1. Ou seja, menos 5 mais 5. 2 vezes 1, 2. 5 meios, 2,5. Já sei onde está a coordenada do x desse vértice. Agora vamos para a coordenada do y desse vértice, que é menos delta. Mas quem é mesmo delta? Delta é, vou botar aqui no cantinho, ó. Delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Se delta é b ao quadrado menos 4ac, eu tenho menos delta. Então, menos é um binômio, né? Parênteses. B ao quadrado menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é 6, sobre 4 vezes A, que é 1. Portanto, menos aqui fora, quanto que deu esse delta? Menos 5 ao quadrado, 25, né? Porque termo negativo elevado a um expoente par fica positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, menos 24, né? 25 menos 24, 1. Então, menos aqui de fora, 1, que foi o valor do meu delta, sobre 4 vezes 1, 4. Menos 1 quarto, menos 0,25. Tá aqui agora, então eu já conheço meu vértice, ok? Então, meu vértice, ele está definido por 2,5 e menos 0,25. Muito bem. Mais uma informação do nosso estudo completo da função do segundo grau, que, como já era de se esperar, é mais denso e mais volumoso do que o estudo da função do primeiro grau. Muito bem. Bom, terceiro item. Terceiro item é a concavidade. Concavidade, se ela é para cima ou se ela é para baixo. Sabemos que, como eu falei no início da aula, como A é maior que zero, então f de x tem a concavidade para cima. Ou seja, a parábola vai ficar com a boca aberta para cima, sorrindo, vamos dizer assim. Ok. Bom, feito esses 3 itens, que eu já sei onde tu corta x e y, onde está o vértice, que ela é para cima. Ora, então agora eu posso ir para o meu quarto item, que é o estudo do meu gráfico. Muito bem. Fazendo o estudo do gráfico, o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui o meu plano, tá? Meu plano.
Um pouquinho mais para cima aqui, tá? Meu plano Y, eixo das imagens, X, eixo dos domínios, aqui, origem 00. Muito bem. Não, essa parábola, ela vai cortar o X no 2 e no 3. Novamente, eu peço para não atentar para a escala, e sim para a lógica de organização numérica, tá? Eu vou ter um gráfico mais ou menos assim, aqui e aqui. A parábola, ela é simétrica, tá? Ela tem que ter uma relação de simetria, tendo como eixo aqui o próprio X do vértice, tá? Então, esse é o meu vértice. Aqui são os dois pontos que eu achei para X. Que pontos são esses? São os pontos 2 e 3. Então, aqui é o ponto 2, aqui é o ponto 3, ok? Tá aqui meu gráfico. Aqui é onde ela corta o Y. Onde que ela cortou o Y mesmo? Aqui, ó, no 6. Eu vou só atribuindo as informações que primeiro eu defini, tá? Esse é o meu vértice. Então, aqui, ó, é o X vértice. E aqui, ó, é o Y vértice. Aqui, ó. Vértice, X vértice, Y vértice. Todas as informações que eu defini antes do gráfico. A concavidade eu já tinha também definido que ela era para cima. Ok? Aqui há um eixo. A gente chama de eixo de simetria, porque a parábola ela tem uma relação, né, simétrica para a esquerda e para a direita. Ela cresce, as pernas dela, vamos dizer assim, né, crescem simetricamente. Tá ok? Então, esse X vértice, ele é exatamente 2,5. Note que ele é exatamente o ponto médio entre 2 e 3 aqui. E o Y vértice, né, é menos 0,25. Tá ok? Peço que, novamente, não atentem para a escala, porque senão a parábola ia ficar um pouco difícil de ser compreendida. Então, eu fiz mudanças escalares aqui por minha conta. Por minha conta, Henrique, como diz o nosso amigo narigudo lá, Luciano Huck. Muito bem. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essa parábola em azul. Aqui, ó. Colocar minha parábola em azul, tá? E vou... Opa, olha a simetria, Zé. E vou, né, fazer o estudo do sinal, ainda geométrico, né? E como é que fica esse estudo do sinal geométrico? Vamos analisar. Se eu pegar um cara, sabe que as raízes são 2 e 3, né? Lembra que na do primeiro grau a gente usava sempre as raízes, né, como ponto de referência, né? Porque uma raiz, ela muda o sinal de uma função, né? Pode até não chegar a ficar negativa, como a gente vai ver ao término desse estudo. Mas, pelo menos, ela zera, no mínimo, né? Muito bem. Então, se eu pegar qualquer valor maior do que o 3 aqui, ó, qualquer valor que eu pegar por aqui, ó, eu vou estar encontrando o gráfico dessa função sempre acima de 0. Então, para todo e qualquer valor maior do que 3, a função é sempre positiva. Vamos pensar agora aqui antes do 2, ó. Se eu pegar qualquer valor aqui do meu domínio antes do 2, ó, eu vou estar encontrando, note que ela abre e sobe de forma infinita, ok? Então, eu vou estar pegando aqui essa função sempre também acima do 0. Logo, aqui ela também é positiva. Legal. Agora sobraram o quê? Os valores entre 2 e 3 para eu tomar. Só que se eu pego valores aqui dentro, ó, eu não encontro o gráfico acima de 0. Onde que eu estou encontrando o gráfico? Ó? Sempre abaixo de 0. Inclusive, meu X do vértice tem uma imagem que é negativa.
Isso me prova que para todo e qualquer valor de x, né? Entre 2 e 3, ela é sempre negativa. E se eu pegar exatamente o 2 ou exatamente o 3, é notório que as imagens são iguais a zero, porque o 2 e o 3 são as raízes. Eu descubro x igual a 2 e x igual a 3 quando eu quero a função igual a zero. Então é óbvio que para x igual a 2 e x igual a 3 a função é igual a zero. Foi uma definição que eu criei no início, ok? Muito bem. Podemos fazer agora o nosso quinto item. Quinto item esse que é estudo do sinal. Novamente, torno a dizer, muito importante para futuras resoluções das inequações. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Tudo isso que eu fiz geometricamente aqui, eu vou escrever algebricamente. Tá ok? Então eu tenho que, se x menor do que 2 ou x maior do que 3, então f de x é sempre positiva, é sempre maior que zero. Ok? Agora, se x igual a 2, exatamente 2, ou x igual a 3, exatamente 3, então f de x é igual a zero, porque são as raízes, né? São os valores que zeram o polinômio. Muito bem. Ainda assim, se x entre 2 e 3, né? Eu peguei menor do que 2 ou maior que 3, peguei igual a 2 ou igual a 3, agora ficou esse pedaço aqui de dentro. Entre 2 e 3. Então, se x entre 2 e 3, então f de x é menor que zero. Um zero mais didático aqui, né? Menor que zero, ok? Esse é o estudo do sinal escrito sob a sua forma algébrica. Temos agora, então, o nosso sexto item. O sexto item da função do segundo grau é o que eu chamo do conjunto imagem da função. Então, no conjunto imagem da função, a gente quer saber, né, quais foram os valores flechados no eixo y. Será que, assim como na função afim, todos os valores de y foram flechados pelo meu domínio x? Ou existem valores em y que não foram flechados? Analisa o gráfico. O gráfico é muito bom para você analisar isso. Olha só. Esse y do vértice aqui, como você pode perceber na parábola, ele é o ponto mais baixo da função. Eu não tenho nenhum y menor do que esse na função. Né? Porque se eu vier aqui da esquerda para a direita no domínio, ó, tô vindo, ela está descendo, nem chegou no zero ainda, mas está descendo o y, lado mais infinito. O x está vindo para cá, o y está descendo, vindo do mais infinito. Desceu. Quando x igual a 2, zerou o y. Quando x igual a 2,5, esse y foi mínimo possível. A partir de então, ele vai voltar a crescer. Ó. Do x do vértice para frente, o que acontece com os valores das imagens? Voltam a subir. Ó. Eu continuo andando para a direita e ela torna, né, a ter valores maiores novamente. Então, é uma função que ela tem um trecho decrescente até o x igual a 2,5. Quando x é igual a 2,5, que é o x do vértice, ela não cresce nem decresce. A partir de então, a partir do primeiro número depois do x do vértice, ela torna a crescer de novo. Então, é uma parábola do segundo grau, ela tem trecho decrescente e ela tem trecho crescente. Assim como ela tem dois trechos onde ela é positiva e um trecho onde ela é negativa, porque a concavidade está para cima. Logo, eu percebo que o menor valor
para y nessa função, porque a sua concavidade está para cima, é o y do vértice. Então, esse vértice, ele é ponto mínimo da função. E se é um ponto mínimo, não pode existir nada menor, porque nunca vai existir nada menor do que o que já for o mínimo, né? Ou seja, daqui para baixo, até o menos infinito, ninguém vai ser flechado nessa função. Ninguém. Então, a minha imagem tem que começar nesse ponto mínimo, que, por sinal, y do vértice igual a menos 0,25. E aí, a gente vai desse ponto mínimo, né, até o mais infinito, sempre aberto, porque essa função, como ela tem a concavidade para cima, ela não tem máximo. O máximo dela está no infinito. Então, esse é o estudo do conjunto imagem da minha função do segundo grau. Ok, senhores? Esse é só o primeiro exemplo, ok? Em seguida, virão mais alguns. Como eu falei, é um estudo um pouco mais denso, um pouco mais volumétrico, né? Tem mais volume e é preciso que prestemos atenção em cada detalhe, assim como na do primeiro grau, ok? São duas funções muito importantes e que vão acompanhá-los durante um bom tempo ainda na carreira escolar, tá ok? Função do primeiro grau e agora função do segundo grau, o nosso primeiro exemplo. Aquele abraço, já já estamos de volta.